E essa é uma edição especial. Estamos aqui chegando no Instituto Amilcar de Castro. Esse aí que é um dos maiores artistas plásticos brasileiros. Ele que viveu de 1920 até 2002 e era natural ali de Paraisópolis e se tornou um dos maiores expoentes do movimento neoconcreto e da arte moderna no país, famoso aí por suas grandes esculturas de ferro feitas com técnicas de corte e de dobra. E logo na chegada aqui do condomínio, já nos deparamos aí com essas grandes esculturas que era uma característica própria desse artista e que nós vamos conhecer, nós vamos percorrer todo esse espaço e ainda falar um pouco de Amilcar de Castro. E esse instituto que leva o seu nome está localizado no condomínio Alameda do Universo, número 292, na Vila de Montanha, aqui na cidade de Nova Lima, que é da região metropolitana de Belo Horizonte. E para que possa fazer essa visita, tem que fazer um agendamento e eu vou deixar na descrição do vídeo o local específico para poder fazer o agendamento e conhecer esse espaço fantástico, que é um lugar assim que estamos com expectativa de conhecer e percorrer todo esse caminho que Amilcar de Castro fazia quando produzia aí os seus trabalhos. E a ideia é percorrer todo o espaço, conhecer esse lugar magnífico, com esse ambiente que traz inspiração para poder fazer arte. E desde já, nós já vamos aqui mostrar essa imagem onde tem aí o artista ao fundo e já iniciar nossa caminhada aqui no interior desse espaço. E à medida que for caminhando, para quem não conhece, vai conhecer agora quem foi esse grande artista mineiro, brasileiro e conhecido no mundo inteiro. Nós estamos vendo esses jornais que estão aqui logo na recepção e da entrada, porque nos anos 50 ele liderou uma reforma gráfica no Jornal do Brasil e mudou aí toda a diagramação da imprensa brasileira. E como ele foi responsável por isso, há um espaço aqui específico que é uma espécie de rememória desse período que ele trabalhou nesse jornal. Então, todo o espaço que a gente vai andando aqui, existem pequenas esculturas e que vão trazer aí a memória de Amilcar de Castro. E aqui também nós vamos ver diversas pinturas e também os materiais que ele utilizava no seu ateliê. E Amilcar de Castro, ele que era natural ali da cidade de Paraisópolis, ele percorreu diversas cidades, mesmo porque o seu pai, que era juiz e desembargador, ele deveria ali, em razão do seu ofício, sempre estar em cidades diferentes. E só depois de algum tempo é que ele ficou definitivamente aqui em Belo Horizonte, em 1935. E em 1940 ele ingressou na Universidade Federal do Estado de Minas Gerais em Direito, onde se formou em 1945. E o caminho de repente tomou rumos totalmente diversos da área jurídica. E já no segundo ano da faculdade ele conhece Alberto da Veiga Guinhar e assim ele iniciou sua trajetória artística. E ele que já tinha interesse pelas artes e o encontro com esse grande professor foi ali um agente catalisador para que ele pudesse ser esse grande artista. Ele que tinha ali diversas conversas com o mestre e essa liberdade para ter ali pensamentos livres e também independentes e que fez ali permitir ele se aventurar e extravasando ali o seu papel de sensibilidades e aprendendo que guardava em si ferramentas que no próprio criar foram de certas formas aí marcantes e também definitivas. Estamos tendo a oportunidade de ver aí diversos materiais que ele utilizava para poder elaborar os seus trabalhos, os pincéis, as vassouras que ele utilizava para fazer aí os seus trabalhos grandes, de grandes formatos.
E tudo isso aqui numa mesa para poder fazer essa rememória e imaginar o quanto ele produziu. E só vamos ver aqui quando eu descer no subsolo e percorrer os jardins para que possam ter a dimensão tanto que esse artista evoluiu e que ele cresceu. E é interessante ainda que o Guignard, ele impunha ali uma disciplina bem rigorosa para os alunos, mas com muita sabedoria. Ele conduzia cada um ao seu sentido de alcançar ali o melhor resultado dentro do trabalho. E com isso ele teve uma relação de amizade, confiança e que foram importantes para que Amilcar de Castro pudesse acreditar que poderia redirecionar sua vida e seguir os rumos das artes. Ele que já era formado em direito e poderia também seguir aí a trajetória do seu pai. E à medida que eu vou andando, todos aqui podem assistir essas grandes peças produzidas por esse artista, os esboços, os livros, e que fazem parte aqui desse acervo, desse museu, que esse instituto, na verdade, é um museu que foi tudo aqui direcionado para que as pessoas possam visitar de forma gratuita, bastando ali fazer um agendamento. Amilcar de Castro, após casar em 1952, ele foi morar no Rio de Janeiro, onde ele teve ali diversas descobertas, realizações, e durante os seus 20 anos que viveu no Rio, ele trabalhou em revistas e jornais da época. E ele fazia diagramação, organização gráfica dos veículos de comunicação e principalmente ali, como eu já havia dito no início, ele fez a reforma do Jornal do Brasil, que foi a principal realização dele nessa área. E durante muitos anos ali no Jornal do Brasil, ele foi referência nessa organização gráfica e ainda é hoje um marco na história do design gráfico do país. E em paralelo, ele desenvolvia ali suas experiências em desenho e também em esculturas. Ele fez diversas amizades com artistas, conheceu Hélio Oiticica, Lígia Clark, Reinaldo Jardim, Ligia Page, Franz Weisman, que eram amigos ali dos tempos da Escola Guignard. E esse grupo ele sempre se reunia na casa do crítico Mário Pedrosa, e essas conversas eram focadas ali sempre em questões de artes, rumos, propósitos, rupturas, e esses pensamentos acadêmicos que fizeram surgir aí novos caminhos e possibilidades para a arte brasileira. E no ano de 1951, Marx Bill ganhou ali o grande prêmio da primeira Bienal Internacional de São Paulo, e ele ganhou esse prêmio com a obra Unidade Tripartida. E no ano de 53 ele retorna ao Brasil, faz uma conferência ali no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e as suas obras, seus pensamentos, as ideias encontraram artistas e a arte brasileira, que foi um momento ali de diversas divergências, e assim essa busca por algo novo e rompendo com tudo o que existia, nessa efervescência aí concreta de Marx Bill, ela fez com que o Brasil reinventasse na arte. E diversas outras conferências, exposições ocorreram, e a partir daí concretos, neoconcretos passaram a realizar aí a maior e principal importância e mudança nesse cenário da história da arte brasileira, e essas gerações futuras receberam de presente essa liberdade para experimentar, propor e criar o que quisesse. E assim Amilcar seguiu essa experiência e iniciou seus trabalhos em ferro. E no começo eram esculturas de corte e solda, onde a chapa ali era cortada em partes que, soldadas em posição determinadas pelo artista, foram criando volume e também o espaço da obra. E o marco principal do ponto de partida do artista, que ele até conceitua e organiza ali o pensamento do criar escultórico, foi a obra de 1952, que foi executada em cobre, com o qual ali ganhou o prêmio da Segunda Bienal de São Paulo de 1953.
E algumas coisas podem ser observadas nessa peça que, de forma inesperada e contraditoriamente, ela cria ali um afastamento do que seria uma produção marcante do artista, que era esculturas de corte e também de dobra. E esse material, então, ele começou a ser utilizado apenas a única vez. Ele foi substituído aí pelo ferro, e mais tarde também pelo aço, cortem, suportes mais rígidos que possibilitaram aumentar a dimensão das peças, sem o risco ali de deformações de chapas. E a Milka, ao cortar e dobrar chapas planas, ele criou no espaço a sua própria arte. E ao longo do tempo ele foi fazendo variações, mas o corte e dobra, assim como o branco e preto das suas telas, tem a força e a natureza ali do seu pensar. E a descoberta então da dobra foi aquilo que fez ser fundamental nas obras do artista. Ela vai dando ali caráter e vigor para os seus trabalhos, e ele vai trazendo também esse equilíbrio, o desequilíbrio, que foram testados e alcançados aí com os ângulos e posicionamento da dobra, que também vai definir e determinar a forma do vazio, que era um espaço preenchido ali de luz e inaugurado na estrela. E quando falamos de estrela é porque as esculturas de corte e de dobra, elas são sempre abertas. Abertas ali no sentido de que as formas elas não se fecham nelas mesmas, ao contrário, elas se abrem para o espaço como se em busca de luz. E essa chamada estrela está no inverso aí desse pensamento, pois a forma é fechada em si mesma, criando ali um espaço interior, onde é guardada ali a luz. E à medida que eu vou falando, explicando um pouco a vida e a história aqui de Amilcar, podem ver aí esse belo jardim. E é um dia maravilhoso, é um dia que traz essa paz à medida que você vai percorrendo todo esse espaço aqui livre e conhecendo os jardins desse instituto. Entre 67 e 72, Amilcar permaneceu nos Estados Unidos, onde ele partiu para Nova York após conseguir a bolsa da Guggenheim. O Guggenheim é uma famosa família americana de origem suíça, que está principalmente ligada ali a uma rede de museus de arte moderna e contemporânea, que são mantidos aí pela Fundação Solomon Guggenheim, que foi criada em 1937. E com isso ele parte para os Estados Unidos, onde ele teve um grande desafio, pois ele não tinha ali o material para fazer a dobra e dar continuidade ao seu trabalho, e assim ele partiu para o aço cortem, onde ele passou a trabalhar esse tipo de escultura. Após diversos trabalhos, ele conseguiu ganhar pela segunda vez essa bolsa e ele continuou perdurando ali os seus projetos. E ele já havia iniciado ali as suas pesquisas nos anos 60, quando ele trabalhava ali com as esculturas de corte e dobra. Ele desenhava em cartolina, fazia os seus estudos das futuras peças, e o corte, o gesto simples do cotidiano foi para sempre incorporado ali no fazer do artista. E percorrendo também no interior aqui desse instituto, nós vamos ver diversas vassouras e trinchas largas aqui que foram usadas pelo artista, onde ele esticava ali o tecido sem chassi e utilizava ali seus gestos rápidos e praticamente contínuos para passar pela tela o pensamento daquele instante. E, de certa forma, sem rascunhos, sem ajuste e sem titubeios ali, ele é como se soubesse todos os movimentos que seriam executados ali no seu ateliê. E veja que legal aqui no subsolo, fazendo aqui uma passagem panorâmica de todos os trabalhos, os cortes, os detalhes que tinham aqui e que estão nesse instituto para que possa ser visto, apreciado aqui e conhecido. E esse artista, ele de fato produziu muito, teve grandes oportunidades, abraçou todas elas e dedicou muito para que ele pudesse chegar nesse nível de excelência. Ao retornar para o Brasil, ele iniciou a carreira como professor
Ele deu aulas de escultura e artes na Fundação de Artes de Ouro Preto e também na Escola Guinhar, onde chegou a ser até mesmo diretor. Durante ali as décadas de 70 e 80, ele lecionou escultura, desenho, teoria da forma e também composição na Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele aposentou como professor em 1990. E mesmo após ali a sua aposentadoria, ele continuou seus projetos, realizou ali diversas exposições de artes, tanto coletivas no Brasil, também no exterior. Recebeu o Prêmio Nacional da Funarte em 1995. Foi premiado ali pela primeira vez no Prêmio Johnny Walker de Artes Plásticas em 97. E foi no ano de 2001 que foi inaugurado seu novo ateliê aqui em Nova Lima, que era um projeto do arquiteto Allen Roscoe. E esse espaço, então, foi concebido, foi idealizado e projetado dentro das suas ideias para que ele pudesse aqui realizar todos os seus trabalhos e dar sequência nos seus projetos. E no ano seguinte da inauguração do ateliê, ele faleceu. Ele morreu aqui em Belo Horizonte no dia 22 de novembro de 2002. No ano de 2005, a quinta Bienal do Mercosul, que foi realizada em Porto Alegre, escolheu Amílcar de Castro como o grande homenageado do evento, a partir da indicação do curador-geral. E dessa forma, a curadoria das 5 exposições do homenageado em diversos locais e instituições de Porto Alegre se constituiu na maior e mais completa exibição de trabalhos do artista até hoje realizada, com obras aí de coleções de 28 cidades, de 5 estados brasileiros. E um dos destaques aí dessa Bienal do Mercosul foi essa pesquisa e a exposição pela primeira vez de ampla produção aí de Amílcar de Castro nas artes gráficas, como paginador e ilustrador na década de 50, ali nos princípios do século XXI, e em especial com originais de facsímiles de jornais, livros, revistas, cartazes e outras peças gráficas, como os trabalhos realizados ali em revistas e jornais que ele já havia trabalhado. E nesse sentido, então, registramos aqui no Repositório Artístico Mineiro a visita no Instituto Amílcar de Castro, esse grande artista que frequentou a Escola Guinhar entre 44 e 50, estudou desenho com Alberto da Veiga Guinhar e escultura figurativa com Franz Weismann, e que praticamente introduziu a reforma gráfica aí do Jornal do Brasil nos anos 1950 e revolucionou aí a diagramação, o design de jornais como um todo, e que foi esse grande escultor, artista plástico e esse designer gráfico brasileiro, considerado pelos críticos e historiadores da arte um dos escultores construtivos mais representativos da arte brasileira contemporânea, junto ali com Celso Renato, formando a base aí do construtivismo mineiro.